Creem que o Senhor tem algo especial, algo diferente hoje à noite? Amém? Fica em intercessão aí pela minha vida, gente. Então, vamos lá. O tema que o Senhor colocou no meu coração, não sei se está ali ainda não, é coração quebrantado. Amém? Então, laranja ainda, minha cor favorita. Então, o que o Senhor quer ministrar aos nossos corações hoje é sobre ter um coração quebrantado. Amém? Nós vamos passar por vários textos bíblicos, mas a base principal, e eu queria que você já abrisse, é Salmo 147, versículo 3. Salmos 147, versículo 3. Esse é o versículo principal, mas nós vamos ler do versículo 3 até o versículo 11, tá? Eu estou lendo na NVI. Tem a NAI também? Vocês sabem? Ou a atualizada, a revista atualizada? Tem? Então, esse vai ser na NVI, e aí depois, um próximo versículo aí vai ser na RA. Mas aí eu vou falando, tá bom? Vamos lá. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo nome. Grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. O Senhor sustém o oprimido, mas lança por terra o ímpio. Cantem ao Senhor com ações de graças, ao som da harpa façam música para o nosso Deus. Ele cobre o céu de nuvens, concede chuvas à terra e faz crescer a relva nas colinas. Ele dá alimento aos animais e aos filhotes dos corvos quando gritam de fome. Atenção nesses dois últimos versículos. Não é a força do cavalo que lhe dá satisfação, nem a agilidade do homem que lhe agrada. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que depositam a sua esperança no seu amor leal. Esse versículo tem como projetar na RA, por favor? Versículo 11. Tem uma palavrinha que muda, que eu queria que a gente visse nessa versão. Misericórdia. Não é? A sua RA? Não é? Foi. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Amém? Antes de começar esse texto, de começar a ministração, enquanto a gente estava no momento de adoração, o Senhor me deu uma direção e eu queria me apresentar para vocês, antes da gente começar. E eu queria falar que essa palavra que eu vou ministrar hoje, o Senhor tem ministrado no meu coração e essa palavra tem me desconstruído e reconstruído de novo. As pessoas que são próximas de mim, né, o pessoal da célula, meus pais que estão aqui também, sabem que eu tenho uma personalidade um pouquinho forte. Um pouquinho forte. A minha mãe está fazendo assim, ó, muito forte. É verdade. Muito forte. A Raquel ministrou aqui da última vez sobre os temperamentos. E adivinha com que temperamento eu me identifico? Colérico. E eu tenho um temperamento um pouquinho forte. E tem algumas vertentes desse meu temperamento, da minha personalidade, que ao mesmo tempo que são boas, são as minhas maiores barreiras. E uma delas é achar que eu sei de tudo. Quem é colérico se identifica com isso? Achar que eu sei de tudo. Muitas vezes ser inflexível diante de algumas situações. E uma dificuldade que eu tenho, que o Senhor tem me transformado, é sobre ser vulnerável. Eu tenho uma certa dificuldade de ser vulnerável. Vocês sabem o que é ser vulnerável? Ser vulnerável é ser uma pessoa que se expõe. Que ela se expõe à presença de Deus. Ela se expõe, claro, aos seus amigos mais maduros, que podem orar por ela, que podem aconselhar ela, que podem acrescentar algo sobre a vida dela, espiritual, vida pessoal. Então, eu tenho essas dificuldades. Muitas vezes eu acho que eu sei de tudo, eu tenho uma dificuldade de ser flexível e também tenho uma certa dificuldade com vulnerabilidade. Mas Deus está me transformando, amém? Ainda está em transformação. E justamente esses 3 pontos são 3 tópicos hoje da mensagem, que eu queria falar com vocês sobre coração quebrantado. Pode deixar no versículo 3, por favor?
na versão NVI. Então, só repetindo o versículo 3, só ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Se a gente for pesquisar o significado da palavra quebrantado, significa quebrar. Então, vamos colocar essa palavra no versículo. Só ele cura os de coração quebrado e cuida de suas feridas. E o que é ter um coração quebrado? Existem algumas coisas no nosso coração, na nossa vida, que elas precisam ser desconstruídas. Elas precisam ser quebradas, para que o Senhor tenha acesso às nossas feridas. Para que o Senhor tenha acesso a algumas coisas mal resolvidas que existem dentro de nós. Todo mundo aqui é 100% resolvido, gente? Não, né? Todo mundo é um ser complexo. É claro que nessa caminhada com Cristo, o Senhor vai nos resolvendo, mas até que Ele volte, existem coisas para serem transformadas em nós. E para que o Senhor acesse essas áreas do nosso coração, para que o Senhor possa trazer transformação sobre o nosso coração, é preciso que algumas barreiras, algumas coisas sejam quebradas em nós. Amém? Tudo bem? Então, a primeira coisa que precisa ser quebrada em nós é a autossuficiência e o muito saber. Ou, vulgo, orgulho. Então, essa é a primeira coisa que precisa ser quebrada no nosso coração. Vamos abrir lá em Atos, capítulo 9, vamos ler do versículo 1 ao versículo 19. Pode ser na NVI, tá bom? Atos, capítulo 9, versículo 1 ao versículo 19. Então, só contextualizando, esse texto ele vai falar sobre a conversão de Saulo. Então, de Saulo para Paulo. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Então, abrindo um parêntese só para explicar. Então, Saulo, né, nessa época, ele era perseguidor da igreja. Né, aqui eles falam perseguidor do caminho. Continuando. 3. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Um ponto nessa parte aqui. Todos conhecem o apóstolo Paulo, né? Um dos maiores apóstolos que escreveu a grande parte, né, do Novo Testamento, de algumas cartas, das cartas às igrejas. E todos concordam que Paulo foi um ótimo apóstolo. Amém? Foi um grande fundador da igreja, um dos pilares. Só que Paulo, quando ele foi encontrado por Jesus, ele precisou de alguém. Paulo, o que seria o grande apóstolo, antes de ser apóstolo, Paulo ele já era uma grande referência. A gente vai ver num texto mais para frente, que ele começa a descrever da tribo que ele veio, que ele foi circuncidado ao 8º dia, quanto à lei, sou irrepreensível. Então, antes de se tornar apóstolo, Paulo já era alguém notável. Paulo já era alguém erudito. Só que quando ele teve o encontro com Jesus, ele precisou de uma pessoa. Nesse versículo 6, levante-se, entre na cidade e alguém dirá o que você deve fazer. Vamos continuar. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Mais um ponto. Nesse momento, então, Saulo precisou de alguém para conduzi-lo até a cidade. Amém? E a Bíblia fala que um dos principais sentidos do nosso corpo, do corpo humano, foi retirado de Paulo: a visão. Então, você imagina aí, você sem a sua visão. Quem usa óculos já tem um spoiler de como é isso. Né? Só tirar o óculos que não dá para ver um palmo na frente.
E Saulo, ele teve esse sentido dele, que é a visão retirada. E quando, trazendo, contextualizando para a palavra, esse sentido, essa visão dele retirada, tirou o que de Saulo também? A autonomia que ele teria. Retirou de Saulo a suficiência que ele teria de caminhar com as próprias pernas, olhando o caminho, olhando para onde ele estava indo. Vamos continuar. 10. Em Damasco, havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é o meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. E aí no 17, só para a gente ser mais rápido, Ananias vai, ele impõe as mãos sobre Saulo, Saulo volta a ver, Saulo é cheio do Espírito Santo. E aí eu queria chamar a atenção no versículo 19. Põe na RA, por favor. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Então vamos lá, lembrando de quem era Saulo. Saulo já era uma pessoa notável antes da conversão. Amém? Saulo já era reconhecido pelos fariseus, era perseguidor da igreja, era um homem erudito, então ele tem um encontro com Jesus. E toda a suficiência de Saulo, toda a eficiência de Saulo é retirada no momento em que ele perde a sua visão, no momento em que ele precisa ser conduzido por alguém até uma casa, no momento em que ele precisa receber uma imposição de mãos de um judeu, e no momento que ele passa dias, como diz o versículo 19, com os discípulos. Aquele que perseguia precisou passar dias com os discípulos para aprender sobre o Evangelho. Saulo conhecia a lei, e com os discípulos ele passou a conhecer o Evangelho, daquele no qual ele seria pregador e traria, a salvação para os gentios. Então a primeira coisa que precisa ser quebrada em nós é a nossa autossuficiência. Porque muitas vezes nós temos esse pensamento a respeito de nós, que nós sabemos muito, que nós já conhecemos tudo, como o Gu falou durante a adoração. Às vezes a gente acha que a gente conhece o Senhor 100%, mas falta tanto ainda para a gente conhecer. Às vezes a gente conhece uma face de Jesus, mas existem tantas outras faces de Jesus que a gente precisa conhecer. Às vezes você conhece uma vertente de Jesus, uma parte de Jesus, mas existem outras partes que nós precisamos conhecer. E nós só vamos ter acesso a esse conhecimento de Deus à medida que nós quebrarmos do nosso coração a nossa autossuficiência e o nosso muito saber. Amém? A Bíblia diz em Provérbios que a soberba precede a ruína. E inclusive na presença de Deus. Que quando nós achamos, muitas vezes, que nós já conhecemos tudo do Senhor, nós nos limitamos a conhecer mais de Deus. O Senhor, Ele age de várias formas. Existe a multiforme graça de Deus. E Deus, Ele não é um ser que pode ser colocado numa caixinha, quadradinha, bonitinha, de 2x3, com lacinho vermelho. O Senhor não é assim. E para que a gente possa conhecer mais de Deus, para que o Senhor possa ter acesso, lembrando lá do Salmo 147:3,
para que Ele possa ter acesso às nossas feridas e nos curar, nós precisamos quebrar a autossuficiência e o nosso muito saber da nossa vida. Amém? E reconhecermos que existe muito mais. O Senhor tem muito mais para se revelar a nós. E o Senhor quer acessar o nosso coração. Mas a primeira barreira que precisa ser quebrada para Ele acessar é isso. Amém? E aí, só para completar esse tópico, Filipenses, capítulo 3, versículo 4 ao versículo 9. Filipenses 3, do versículo 4 ao versículo 9. Pode ser na NVI mesmo, tá bom? Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, aqui é Paulo falando, tá? Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas, para mim, o que era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Então, quando nós nos encontramos com Jesus, assim como Paulo no caminho de Damasco, tudo que antes nós considerávamos como muito valor, perto de Jesus é como perda. Nada se compara ao valor de Jesus. Amém? Próxima barreira que precisa ser quebrada para que o Senhor, eu vou repetir isso várias vezes, tá? Acesse o nosso coração e cure as nossas feridas, é a cegueira quanto a nós mesmos. Nós podemos muitas vezes estar cegos sem vermos coisas que muitas vezes estão dentro do nosso coração. E para a gente embasar esse tópico, vamos abrir lá em Lucas, capítulo 18, versículo 9 ao 14. Nós vamos ler a parábola do fariseu e do publicano. Lucas, capítulo 18, versículo 9 ao versículo 14. Na verdade, pode colocar na RA, por favor. Pode pôr na RA. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, muita atenção nessa expressão, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Pode ir. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, se propício de mim, ou tem misericórdia de mim, algumas versões, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Pode voltar no versículo 9, por favor. Eu pedi para chamar a atenção dessa expressão, orava de si para si mesmo. E enquanto o fariseu, ele fazia essa oração, de si para si mesmo, ele não conseguia ver as falhas que existiam dentro do coração dele. E não sei se você sabe, mas eu descobri que é possível a gente fazer isso. A gente orar de nós para nós mesmos. E quando isso acontece, assim como o fariseu, ele começou a se comparar com o publicano. E pode ser mesmo que ele jejuava mais que o publicano, que ele era mais irrepreensível na lei quanto o publicano, porém, ele não conseguia ver aquilo que ele precisava ser transformado. E essa é uma das barreiras que precisam ser quebradas em nós, a cegueira quanto a nós mesmos. E por que o publicano ele desceu justificado para casa? Porque quando ele foi exposto à presença de Deus, ele reconheceu quem ele era. E quando nós somos expostos à presença de Deus, quando nós somos expostos à santidade de Deus, não tem como nós sairmos da mesma maneira que nós entramos.
Porque é como se você entrasse em um lugar e ficasse de frente para um espelho. E você conseguisse contemplar as suas fraquezas, as suas debilidades. Só que não para te colocar mais para baixo, né? Porque eu não sei vocês, mas eu não gosto muito das minhas falhas. Mas todo mundo tem. Mas a exposição à presença de Deus nos permite ver as nossas falhas para que nós sejamos justificados. E para que nós sejamos transformados. O intuito de Deus, quando Ele revela ao nosso coração, não é nos humilhar. O intuito de Deus, quando Ele expõe o nosso coração diante dos nossos olhos, é trazer cura para aquilo que está aberto, para aquela ferida que está exposta. O intuito de Deus, quando Ele expõe a sua ferida, não é te envergonhar. O intuito de Deus, quando Ele mostra para você, olha filho, filha, você está errando nisso, não é te acusar, mas é gerar transformação na sua vida. Amém? Porque não tem como nós curarmos nada que não está exposto. Eu posso estar, sei lá, com uma ferida aqui no meu antebraço, no meu bíceps. Eita, como sabe a anatomia. Isso porque é da saúde, hein? Mas eu prometo que eu sou uma boa profissional. Eu posso estar com uma lesão no meu bíceps e ninguém vai ver. Por quê? Porque ele está coberto. Mas se eu tivesse, por exemplo, de regata, todo mundo veria. E a mesma maneira quando nós entramos na presença de Deus. Quando nós nos expomos à santidade de Deus, quando nós nos expomos a essa presença de Deus, nós conseguimos contemplar quem nós somos. Nós conseguimos contemplar que talvez a gente não é tão bom assim. Que talvez a gente não é tão justo assim. Que talvez a gente não é tão correto assim como a gente pensa. E eu falo isso porque é o que o Senhor tem tratado comigo nos últimos dias. E não é fácil, né? Você vê que você não é tão assim, Fernanda. Você não é tão certa desse jeito. Você não é a dona da razão. E muitas vezes nós temos esses pensamentos a respeito de nós. Mas mais uma vez, quando você se expõe à glória de Deus, Ele revela aquilo que está dentro de você. Ele tira a cegueira, a trava que estão nos nossos olhos, mas para acessar essa ferida e para curar essa ferida. Amém? Repetindo Salmos. Aqueles que têm o coração quebrantado, o Senhor cura as suas feridas. E ainda nesse tópico, eu quero que a gente abra lá em Isaías, capítulo 6, no versículo 5 ao 7. Isaías, capítulo 6, versículo 5 ao 7. Tá na NVI, tá? Então, só para contextualizar o que aconteceu antes, não foi ontem que Isaías teve essa experiência. Antes, Isaías, ele teve uma experiência, ele estava no templo, e aí ele viu o Senhor assentado no seu trono, e aí entra essa fala dele do versículo 5. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isso tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Eu queria chamar a atenção para o versículo 5 mesmo. Quando Isaías contemplou o trono, quando Isaías foi exposto à glória de Deus, ele reconheceu, ai de mim, ai de mim. Só que o texto não acabou no ai de mim e vai para Isaías 7. Não, a Bíblia diz que um serafim voou com uma tenaz, com uma brasa e tocou os lábios dele. E os lábios dele foram purificados. E é isso que acontece quando você quebra essa barreira da cegueira quanto a quem nós somos. O Senhor nos toca. O
o Senhor toca os nossos lábios, o Senhor toca a nossa mente, o Senhor toca os nossos olhos, o Senhor toca a nossa mão e nos purifica. Amém? Então não tenha medo de se expor à glória de Deus. Não tenha medo de se expor à santidade de Deus. Porque quando você fizer isso, a cegueira a respeito daquilo que você precisa mudar vai ser quebrada. Seus olhos serão desvendados e você vai receber cura do Senhor. Você vai receber transformação do Senhor. Porque o maior interessado em curar as nossas feridas, o maior interessado em nos transformar é Jesus. Amém? O próximo tópico vai ser rápido, hein? O próximo tópico, outra barreira que a gente precisa quebrar é a ausência de vulnerabilidade. O significado da palavra de vulnerabilidade: estado de fraqueza, onde você está exposto a ser ferido, marcado. Então, vulnerabilidade é quando você está exposto, e quando você está exposto, você está sujeito a ser ferido, você está sujeito a ser marcado pelo ambiente que está ali. Amém? Por exemplo, vamos supor, nós estamos no inverno e eu estou lá sem blusa, né? Estou só de regata. Estou de regata no inverno, geando aqui em São Paulo e a gente de regata. Eu estou exposta ao tempo e, consequentemente, eu posso ficar doente. Vamos supor que eu estou dentro de uma ferramentaria, vou usar o exemplo que o meu irmão trabalha, dentro de uma ferramentaria, estou lá jateando um molde. Agora foi bom. Senai, nem fiz Senai. Estou jateando um molde e eu esqueço de colocar, por exemplo, o meu EPI, o meu objeto lá de segurança. E aí eu estou sujeito a ser machucado. E eu estava consciente disso. E quando nós estamos vulneráveis, é dessa maneira. Nós estamos expostos. Só que na presença de Deus, nós não precisamos ter medo de estarmos expostos. Nós não precisamos ter medo de sermos marcados. Nós não precisamos ter medo de que Jesus toque lá naquela área que você não quer falar para ninguém, nem para Jesus. Nós não precisamos ter medo disso. Porque quando nós temos essa barreira da ausência da vulnerabilidade, existem áreas do nosso coração que não são transformadas por escolha nossa. Por escolha nossa. Eu sempre falo que Jesus, ele é muito cavalheiro. Então ele não vai chegar estourando uma porta que você não deixou ele entrar. Jesus não vai fazer isso. Ele vai trabalhar em você à medida que você der liberdade para ele trabalhar. Jesus vai tocar lá naquela ferida à medida que você der liberdade para ele. E se eu nunca der liberdade para ele? Pode ser que essa área da sua vida nunca seja resolvida. Mas não porque Jesus quer, porque nós não deixamos ele tocar. Porque nós não deixamos ele acessar essa área do nosso coração. E é como eu falei no tópico anterior, nós não precisamos ter medo disso. Jesus, Deus é Pai. O Senhor não é acusador. Amém? Vou repetir de novo. O Senhor não é acusador. Então, se talvez Jesus está te lembrando de algo, de alguma ferida, de alguma parte do seu coração que ele ainda não acessou, não é porque ele quer te acusar, mas ele quer resolver essa área do seu coração. Amém? Eu quero subir para o céu resolvida, gente, em nome de Jesus. É complicado ser ser humano, eu quero subir resolvida. E Jesus vai nos resolver à medida que nós dermos liberdade para ele. Amém? Vamos abrir em Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8, do versículo 43 ao versículo 48. Essa passagem fala sobre a mulher do fluxo de sangue. Deixa eu só ver se precisa mudar a versão aqui. Sim, não precisa. Vamos lá então. Lucas 8, 43 a 48. E estava ali certa mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de hemorragia
e gastara tudo que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar desapercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Vamos voltar no contexto que aquela mulher vivia. Então ela era uma mulher que ela tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia, durante 12 anos. E essa mulher, ela era considerada impura diante da sociedade por conta desse sangramento. E ela já tinha gastado todo o dinheiro dela com o médico e ninguém tinha conseguido resolver. Mas ela ouviu falar de Jesus. E Jesus estaria naquele lugar e ela não se importou. Quem ia estar, se as pessoas a julgariam ou não, ela só precisava ver se era verdade aquilo. Ela só precisava tocar em Jesus. Vocês concordam que ela estava vulnerável naquele momento? Ela estava vulnerável, principalmente à sociedade ali. Porque as pessoas que reconheciam ela, porque ela deveria ser uma mulher muito reconhecida, todos sabiam quem ela era, devido ao problema que ela tinha. Ela estava vulnerável a julgamentos, a críticas, as pessoas não deixarem ela acessar Jesus, mas ela não se importou com isso. Porque a ausência da vulnerabilidade te impede, muitas vezes, de receber a cura que Jesus quer derramar sobre você. E aí nesse versículo que a gente finalizou um pouquinho antes, fala que a mulher contou na frente de todo mundo. E nada mais importava. Se as pessoas iam falar que a mulher impura tocou em Jesus, uma mulher impura estava no nosso meio. Ele me curou. E a vulnerabilidade dessa mulher fez com que ela encontrasse a cura em Jesus. Amém? Então que nós sejamos assim. Que nós possamos quebrar essa barreira da ausência da vulnerabilidade. Que nós possamos quebrar esse medo de nos expomos. Obrigada. E agora? Expor-nos. É isso, gente. Se expor. A glória de Deus. Se expor à presença de Deus. Porque essa vulnerabilidade vai fazer com que Jesus acesse aquela área do seu coração. Toque naquela ferida que precisa ser curada. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus capítulo 4, versículo 12. A Bíblia fala assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Por que eu trouxe esse versículo? Quando nós somos vulneráveis à presença de Deus, esse é o efeito da palavra dele. A palavra dele penetra como espada que divide os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, juntas e medulas. E a palavra se torna viva e eficaz. Amém? Então esteja vulnerável à presença de Jesus. Esteja aberto a Jesus. Não tenha medo de ser tocado por Ele. Não tenha medo de ser marcado por Jesus. Porque quando essa espada afiada entrar no seu coração, ela não vai te machucar. Mas ela vai ser viva e eficaz. Amém? E vai gerar em você a transformação que precisa ser gerada. E para a gente finalizar, a gente vai voltar lá em Salmos 147. Salmos capítulo 147. Nós vamos ler agora o versículo 10 e o versículo 11. Pode deixar na RA, por favor.
Amém. Então, só relembrando o versículo 3 que a gente leu. Então, aqueles que têm o coração quebrantado alcançam a cura do Senhor. Amém? E no versículo 10 e no versículo 11, a Bíblia fala assim: não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro. E aí a gente retorna nos tópicos anteriores, que o que impressiona Jesus não é o quanto você é forte, não é o quanto você é ágil, não é a força do cavalo, não são os músculos do guerreiro. Pode passar para o próximo. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Isso agrada a Jesus. Temer a Ele e esperar na misericórdia de Deus. E esse é o caminho de volta. Esse é o caminho de volta que o nosso coração precisa fazer. Ser quebrantado, ser quebrado nessas 3 barreiras que eu citei e esperar na misericórdia de Deus. Esse é o caminho do Evangelho. Um coração quebrantado e que espera na misericórdia de Deus. Um coração quebrantado e que espera pacientemente na misericórdia de Deus. Amém? Queria que você se colocasse de pé. Feche os seus olhos. Comece a repassar aí tudo na sua cabeça sobre o que a gente falou. Que um coração quebrantado alcança a misericórdia de Jesus. Um coração quebrantado é curado por Jesus. Um coração quebrantado tem as suas feridas tratadas por Jesus. E nesse momento, eu não vou chamar ninguém à frente, porque eu creio que talvez em algum ponto dessa mensagem, talvez todos, você se identificou. Talvez uma barreira que precisa ser quebrada no seu coração.